Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Caleb Supra. E hoje eu vou trazer um vídeo contando algumas curiosidades sobre o episódio 3 de Carros 4, a série. Sem enrolação, vamos começar o vídeo. Curiosidade número 1. Eu sofri para fazer esse episódio. Para vocês não sabem, foram algumas produções de stop motion. O episódio 3 foi o mais trabalhoso que eu já fiz. Além dele ser o episódio com 18 minutos, ele demorou 9 meses para ser produzido. A história e o stop motion demoraram muito tempo. A história dele seria bem diferente. Ele recebeu muitas reescritas até chegar no resultado que temos hoje. Falando nisso, vamos chegar à curiosidade número 2. O episódio seria uma história muito diferente. Já conhecemos a história do episódio. O episódio foca mais no rei e um pouco mais no McQueen do Tic. Porém, a história seria focar no McQueen. O episódio começaria a pressão com o McQueen. Ele ia colocar nele mesmo para ganhar essa corrida com vários flashbacks do episódio 2. E no final, ele desconcentra e cai nos cactos. E seria uma das cenas deletadas que eu estava produzindo. O episódio também seria mais sombrio. Ele foi mais sombrio mostrando o trauma do rei, mas ele seria mais sombrio mostrando a profundidade da pressão que o McQueen estava tendo. Uma das cenas que foram pro final foi quando a Sarah e a Frodo estavam conversando, porém ela foi alterada muitas vezes. Primeiro seria aquela cena inicial delas duas conversando e mostrando os flashbacks, depois disso ia focar mais no McQueen. Numa outra cena deletada, mostraria que seria aquela parte dela falando dos processos, fazer tudo pro McQueen correr. Aí nesse momento tem a cena deletada, que a Flor elogia a Sally e o McQueen, falando que eles são casados com um casal perfeito. Ela pergunta para ela, que dia eles vão se casar? A Sally fica meio estranha, a Flor fala que eles estão 19 anos namorando, eu acho que seria bom eles se casarem. Ela fazer um compromisso entre eles dois. A cena foi deletada por dois motivos. Primeiro, eu tava forçando demais o McQueen e a Sally a se casar. E segundo, não teria muita relevância pro episódio. E o episódio ia terminar com o McQueen e a Sally brigando com uma consequência, porque ele tava isolando os amigos, a Sally tava falando disso, e começa o momento que eles começam a brigar. Aí no momento dessa briga, ele fala tudo o que ele tá sentindo. Bem igual que aconteceu no final do episódio 3, com a Cruz Amigos e o Rei. Porém, seria um pouco mais sombrio. A Sally ia falar muito do McQueen pra ele não ficar assim. Que não era pra ele botar muita pressão nele mesmo. E assim, o episódio ia terminar com o McQueen com a mente livre, não com mais aquela pressão na cabeça. A outra cena deletada seria focar mais do Tic Hicks, o Rei e o Relâmpago McQueen. Primeiro mostraria o Tic Hicks treinando. O episódio, o Tic Hicks não ia falar nada do episódio inteiro. Mais ou menos como foi na versão final, porém ele teve algumas falas. Assim, o episódio seria muito longo, porque ia mostrar os subtramas do Tic, do McQueen e do Rei. Porém, eu foquei mais no Rei, porque eu percebi no episódio 1 e 2, porque eles são uma continuação, foquei mais no Relâmpago McQueen. E o Rei, ele não teve muito destaque. Então eu pensei, vou focar mais no Rei. E deu muito certo. Terceira curiosidade. O episódio, ele estava pronto. Porém, após uma troca de celular, eu acabei perdendo o episódio inteiro. E eu tive que refazer ele e refazer o roteiro do episódio. Algumas cenas deletadas do episódio 3 foram esquecidas. Eles vieram clipasta aqui do canal. Quarta e última curiosidade. Referências ao rei da vida real. Isso foi naquela cena onde a Cruz Amigos tentou acessar aquela sala secreta. Quem é fã de corrida conseguiu se atentar com as referências. Strip Weathers 1, 2, 3, King 200, Strip Weathers 7, Strip Weathers 1970, Strip Weathers 1984, The King 1992, The King 2006. Nossa, todas deram errado. Espera um pouco, teve uma que eu não usei. Strip Weathers 1960. Espera, funcionou. E então vocês viram que eu meti um monte de referências sobre o King da vida real.
Mas para quem não ficou ligado, nas senhas ela fala King 200, pois King da vida real teve 200 vitórias. E Stipulado 7 porque ele ganhou os campeonatos da NASCAR 7 vezes. King em 1992 foi o ano que ele se aposentou, e King 2006, que é o nosso King no universo de carros. Stipulado 1984 foi o ano que ele teve suas 200 vitórias. Stipulado 1970 foi para homenagear o acidente do The King da vida real, que foi em 1970. E a última senha foi Stipulado 1960, pois foi o ano que ele teve sua primeira vitória. Bom, foram essas as curiosidades do episódio 3. Se vocês gostarem, dá um like e se inscreva no canal. Se esse vídeo tiver um ótimo desempenho, eu posso dar mais curiosidade dos outros 2 episódios da série. É isso, tchau!